A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 12 e versículo 13, que diz: Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comereis carne para não levar o meu irmão ao pecado. Nós vamos ver Paulo aqui, ele preocupado, com os novos cristãos. Aqui nós vamos identificar dois tipos de cristãos, o forte e o fraco. Aquele que já tinha o conhecimento da palavra e o outro que não tinha. E quando ele fala da comida sacrificada aos ídolos, nós vamos ver Paulo falando, numa época onde a carne comprada no mercado, provavelmente havia sido oferecida a um ídolo em um dos muitos templos pagãos daquela época. Os animais eram levados a um templo, mortos diante de um ídolo, em uma das muitas cerimônias religiosas pagãs, comidos em banquetes nos templos pagãos ou levados para os açougueiros que vendiam a carne no mercado. Os crentes se perguntavam se comendo tal carne, estavam de alguma maneira participando da adoração aos ídolos. Então, esse era o contexto, era a preocupação daqueles, cristãos. E a palavra do Senhor vai dizer, continua dizendo no versículo 1 desse capítulo, ele diz: quando a comida é sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Paulo ele vem dizer que o amor, ele é mais importante que o conhecimento. Apesar de muitos demonstrarem, o conhecimento que tem, que adquiriu, Paulo ele vem dizendo: mas se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Ele diz que aqueles que pensam conhecer alguma coisa ainda não conhecem como deveria. Então, o conhecimento ele pode nos fazer parecer bons e nos sentirmos importantes, mas todos nós podemos facilmente desenvolver, um tom arrogante, uma atitude de convencimento. Então essas discussões havia ali. E a maioria das pessoas que tem essas opiniões, fortes, ela mostra-se pouco disposta a ouvir, e aprender com Deus ou com outras pessoas. Somente podemos obter o conhecimento de Deus amando o Senhor. Muitos querem obter o conhecimento, mas sem amar ao Senhor. E se nós não amarmos o Senhor, nós não vamos obter esse conhecimento. Vamos ver que Tiago, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, nós vamos ver que somente com essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria
que vem, que ela é pacificadora, né? Que ela é amável, que ela é compreensiva e cheia de misericórdia e dos bons frutos, imparcial e sincera. Esse é o fruto da justiça, é semeado em paz pelos pacificadores. Então, a arrogância, muitas das vezes, né, as pessoas que têm essas opiniões fortes, isso até mesmo no meio cristão, né, ela está pouco disposta a ouvir e aprender com Deus e com as outras pessoas, né? Isso vai trazer discussões, né, muitas das vezes do que pode, do que não pode comer, né, muitas das vezes ofendendo aquele que é fraco, ofendendo aquele que está caminhando, né, muitas das vezes mostrando, né, uma santidade ou uma experiência tão grande com a obra, com o que faz, que acaba afastando outras pessoas, né? E somente podemos obter, né, o conhecimento de Deus, né, amando a Deus. E somente podemos conhecer e ser conhecido por Deus quando nos moldamos a Ele, demonstrando o amor. Tem que deixar ser moldado pelo Senhor. E isso demonstrando o amor de Deus. Quando nós lemos de 1 João, capítulo 4, no versículos 7 e 8, a palavra diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, quando somos moldados por Deus, demonstramos esse amor. Que se nós não amamos uns aos outros, acusamos uns aos outros, quem come, quem não come, quem faz, quem deixa de fazer, quem veio, quem não apareceu no culto, né? Começamos a apontar, isso não é demonstrar o amor de Deus. Aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. E se conhecemos a Deus, né, e Deus é amor, devemos amar o nosso próximo. Devemos amar realmente aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão conosco, independente se ele come ou não come, independente se ele é forte ou se ele é fraco. Continuando no versículo 4, ele diz: Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada ao mundo e que há um só Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses que no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores, né, se comermos. Paulo, ele dirigiu essas palavras, né, aos crentes que não se incomodavam com o fato de comer a carne que havia sido oferecida aos ídolos. Embora os ídolos fossem falsos, né, e as cerimônias pagãs, né, de sacrifício, algo sem sentido. Comer tal carne ofende a consciência de alguns cristãos. Paulo disse então que os crentes maduros deveriam evitar comer a carne oferecida aos ídolos, se isso ferisse a consciência dos cristãos mais fracos. Então, eles observavam uns aos outros e havia ali, né, aqueles que até comiam, né, entendendo de que os ídolos não tinham nenhum poder, de que Deus, o Deus
deles era o Deus dos não crentes, daqueles pagãos, não tinha poder, tinha certeza de se comesse alguma coisa mortífera não lhe faria dano algum, né, que aquilo não faria diferença nenhuma na sua vida. E assim eles procediam e não se preocupavam, né? Mas havia aqueles que observavam e não, que ainda eram crentes, eram cristãos ainda com consciência fraca, que estavam aprendendo, caminhando, que eles olhavam, né, e não sabiam diferenciar, né? E a partir disso Paulo ele vai orientar, né, que todos tivessem realmente, né, esse cuidado. E quando ele diz aqui no versículo 12, ele diz: quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, para não levar o meu irmão ao pecado. Então, a liberdade cristã, ela não significa que tudo seja permitido. Significa que a nossa salvação não é obtida pelas boas obras, né, ou regras legais. Ela é dom gratuito de Deus. Né? Quando nós lemos lá em Efésios, capítulo de número 2, no versículo 8 e 9, que diz: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? Então a liberdade cristã, né, então está inseparavelmente ligada à responsabilidade cristã. Os novos crentes são frequentemente muito sensíveis ao que é certo ou errado, ao que deve ou não deve fazer. Algumas ações podem ser perfeitamente corretas para nós, mas podem prejudicar um irmão ou irmã que ainda seja novo na fé e esteja aprendendo no que consiste a vida cristã. Devemos ter cuidado para não ofender alguém mais sensível, ou que seja um novo convertido, ou ainda, né, por nosso exemplo, levaram a pecar. Por amarmos os outros, nossa liberdade deve ser menos importante para nós do que o fortalecimento da fé de um irmão em Cristo. Então, Paulo, ele vai nos orientar a ter cuidado, né, naquilo que realmente nós estamos até mesmo comendo, fazendo, né, a forma que nós estamos colocando a nossa opinião, né, a forma que até mesmo, né, estamos se portando com opiniões fortes, né, nós estamos assim pouco disposto, né, a aprender, né, com Deus e com outras pessoas. Nós precisamos ter esse cuidado para que possamos, né, ganhar esse irmão. Então Paulo vai dizer: quanto a você dessa maneira, né, quando você peca dessa maneira contra seu irmão, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Né? Paulo está disposto aqui, ensinando que nós devemos, mesmo que aquilo assim, isso, portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei. Né? Nunca mais comerei carne, para não levar o meu irmão ao pecado. Então, se tem coisas que nós fazemos, que nós percebemos que não é pecado, mas está escandalizando, né? Está muitas das vezes fazendo com que aquela pessoa que está começando nessa caminhada cristã, ou que ainda não começou nessa caminhada cristã, né, que está muitas das vezes fraco ainda, sem caminhar, se algo que nós estamos fazendo que está prejudicando e está impedindo essa pessoa de se achegar ao Senhor, que nós possamos, né, muitas das vezes, seja aqui Paulo dá um exemplo do comer, né, então eu vou deixar de comer, não vou comer isso aí para que meu irmão não venha levar meu irmão a pecar. Então nós devemos vigiar cada dia, cada momento, no que nós fazemos, no que nós falamos, né, do que nós falamos e não fazemos, não cumprimos, para não levar ninguém a pecar e nem afastar ninguém do Senhor. Então, Paulo ele vai orientar,
a cada um de nós nessa passagem a ter sabedoria e buscar essa sabedoria. Sabedoria é essa que vem do Senhor. Como Tiago 3,17 ele diz: no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, se somos servos do Senhor, né, e sabemos e temos a sabedoria que vem do alto, nós precisamos estar, né, exercendo esses frutos, precisamos estar realmente, está tudo em nossas vidas. Devemos ser realmente sábios, mas diante daquilo que o Senhor, né, nos ensinou, aquilo que Ele nos ensinou amando, que é amar uns aos outros, porque quem ama procede de Deus, o amor procede de Deus. Aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhecido de Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.